Executivo de futebol do Internacional, William Thomas, para falar um pouco, William, e já te agradecendo mais uma vez a disponibilidade de participar aqui do Atualidade Esportiva, segunda edição. Sobre esse início de temporada do Inter, o início de 2023, a gente sabe da ânsia do torcedor, principalmente em relação a títulos de grande expressão, já o Campeonato Gaúcho nesse início de temporada. Eu queria te começar perguntando já sobre esse início de 2023, principalmente em relação à montagem do elenco, que a gente viu até o momento 10 saídas, 3 chegadas. Como que foi esse trabalho para o início de 2023 e qual a sua avaliação, pelo menos até esse momento? Bom dia, Lucas. Bom dia aos telespectadores da Band, aos ouvintes também, especial torcedor do Internacional. Bom, início de temporada, né, como de praxe acontece, é um processo de depuração e lapidação do plantel. Né? Até esse momento, o clube realizou uma quantidade de saída de atletas, ou por término de contrato realmente, ou por oportunidades de mercado que acabaram surgindo. E, consequentemente, a gente segue buscando alternativas e contratações que possam vir a reforçar e aumentar o nosso nível de competitividade, né, para as inúmeras competições que o clube se classificou para o ano de 2023. É uma quantidade de jogos importantes, né? Então, assim, nada mais lógico do que nós buscarmos a otimização do plantel, né? E quando eu falo isso não se afastar, né, da política de aproveitamento dos jogadores formados no clube, né, formados com muita competência, uma histórica competência, mas também não descuidar de buscar jogadores, né, que realmente incrementem e sigam contribuindo para o crescimento do clube, já como aconteceu, né, nas janelas anteriores, onde o Internacional foi muito competente, né, na busca de vários jogadores que hoje estão aqui, né, tendo um desempenho muito satisfatório, né, para o coletivo do clube e para as aspirações que o clube tem ao longo da temporada. Quando a gente vê, William, os números desse início de temporada, o torcedor chama mais a atenção do torcedor e até vejo como natural isso, o número de 10 saídas e 3 chegadas. O torcedor acaba refletindo e falando muito mais sobre as 10 saídas. Sobre esses 10 jogadores que deixaram o clube, o principal foco do Inter era dar uma enxugada nessa folha salarial, que a gente sabia que o Inter já tinha essa ideia também de reduzir cada vez mais, ou era também por se tratar de jogadores que hoje tinham status de reserva? O Inter fala bastante sobre manter a base do time vice-campeão brasileiro, mas a ideia principal dentro das saídas era qual? Lucas, é sempre uma análise global, né? É o todo que nos importa. Então, como o clube vem, né, sendo muito preciso numa política, né, de gestão, né, onde seja compatível todos os movimentos que a gente faça dentro do plantel, nada mais lógico do que a gente otimizar, né, o que é a parte comercial, o que são as condições que nós temos disponíveis com relação ao orçamento, e claro, né, da gente buscar a otimização máxima que a gente tem dos recursos existentes na parte econômica. Então, toda a decisão e a avaliação que acaba acontecendo com relação aos atletas que entram ou que saem está diretamente relacionada à nossa capacidade, né, de cumprir o orçamento, né, visando que o clube tenha um resultado anual, né, satisfatório e de uma forma que possa nos colocar em condições de sermos competitivos. Então, essa é a avaliação constante que a gente faz, né, que é o aporte econômico e também a perspectiva de gerar novas receitas, novos ativos, né, receitas extraordinárias que são decorrentes aí do desempenho nas competições, mas principalmente ter uma equipe extremamente fortalecida aí para as inúmeras competições que a gente tem. E tem, nesse momento, pelo menos de início de temporada, William, alguma perspectiva ou possibilidade de mais saídas? Porque ontem até se falou lá no Rio de Janeiro sobre o interesse do Vasco no Rodrigo Moledo. Paulo Brax, que está lá como executivo, conhece o Moledo, trabalhou com ele aqui no Inter. Não só sobre a possibilidade do Moledo, mas outras saídas, pelo menos nesse início de temporada. Existe a possibilidade ou a ideia é apenas chegadas nesse momento? Olha, a gente nunca controla as oportunidades que chegam, né, com interesse em contratação aos nossos atletas. O que a gente controla é garanti-los aqui, né? Então, quando chega uma proposta, a gente sempre avalia. Especificamente no caso do Rodrigo Moledo, não chegou absolutamente nada. Também não é do nosso interesse abrir mão do atleta, vide
né, os movimentos que nós fizemos de renovação dentro dessa política de manutenção do plantel. Então, um atleta extremamente importante, extremamente identificado conosco, o rendimento a gente sabe que é ótimo, né, vide toda a campanha que foi feita ano passado. Então, a gente lida com naturalidade. Agora, os movimentos de entrada, eles vão continuar acontecendo, né, como já estão, né, a gente já fez a chegada, a concretização da negociação do Mário Fernandes, do John, né, estamos aí no processo, né, ainda de confirmação do Gabriel Baralhas, né, então deve passar pelos exames médicos e pelo processo final da parte contratual, né, tudo se confirmando, a gente pode garantir a terceira contratação do ano e não vamos parar por aqui, né, o clube segue buscando alternativas de reforços, né, então justamente porque a gente tem essa responsabilidade muito grande de ter uma equipe ainda mais competitiva do que foi em 2022. Um nome que agrade mais o torcedor nesse sentido? O objetivo principal é buscar o equilíbrio, né? Quando surgiu as oportunidades aí de negociação desses atletas que saíram, foi justamente buscando o equilíbrio, né? Uma entrada de ingressos para a instituição, né? E a abertura de espaço para que a gente possa fazer movimentos, né, importantes, de grandeza e que possam dar uma repercussão importante. Agora, o quanto vai investir ou não depende de uma série de fatores, né? O mais importante que o nosso torcedor tenha a segurança é que nós vamos fazer ações muito responsáveis, né, a fim de nos proporcionar rendimento esportivo, mas que não comprometa o futuro da instituição financeiramente. Então, com essa responsabilidade que a gente está trabalhando, sim, com as saídas dos atletas, abrindo espaço para que a gente possa incrementar desportivamente jogadores que realmente possam contribuir bastante na temporada. Dentro disso, um nome que vem sendo muito falado e parece muito também aceito pelo torcedor do Inter em redes sociais, pelo que a gente recebe também na Rádio TV Bandeirantes, é o nome do Rafael Borré. É uma possibilidade real? O que dá para falar sobre esse nome em específico? Eu acho que é um nome de representatividade no mercado, né? Tem a sua trajetória, está num clube importante do futebol europeu e é um jogador que tem potencial de desempenho imediato, né? Confirmado, né? Nesse momento, assim, é mais um nome que existe como perspectiva de mercado, mas até essas situações elas se confirmarem, se consolidarem, elas levam um tempo importante e hoje não existe nada muito avançado com relação a não ser um monitoramento e tentando identificar se há abertura para se fazer uma negociação mais profunda. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o William Thomas, executivo de futebol do Internacional. Essa possibilidade, William, seja pelo Borré ou outro jogador de maior expressão, também representatividade dentro do mercado, a gente já ouviu muitas vezes, e a gente tem um exemplo do rival do outro lado, que é o Grêmio, que fez uma contratação como Soares usando o investidor. Essa é uma possibilidade hoje para o Inter. A gente já viu nomes como Elusmar Maggi, como Delcir Sonda, auxiliando o clube em negociações passadas. É uma possibilidade hoje que existe para o Inter ou a ideia é trabalhar com o que já se tem no clube? Todos os movimentos são sincronizados, né? Como eu comentei, acho que o desafio do clube é ter uma gestão de futebol perene e sustentável, né? Que nos possa permitir trabalhar dentro de um fluxo orçamentário que nos dê a condição de também ter a oportunidade de contar com jogadores que tenham dentro da nossa política e dentro da nossa faixa salarial, mas que a gente possa fazer alguns investimentos, né? Sem colocar em risco toda essa lógica de trabalho. Então, hoje o Inter consegue fazer alguns movimentos, né, como resultado, né, desse trabalho que está sendo feito. Então, assim, pontualmente a gente não trabalha com nenhum investidor até esse momento. E com investidor ou não, o Inter, e você cita, William, a possibilidade de fazer investimentos maiores. Seja com investidor ou não, a expectativa é que esse maior investimento, seja para início ou pensando no restante da temporada, seja em um centroavante, é a posição que hoje o Inter não só trata como prioridade, como vê uma possibilidade de um maior investimento neste jogador? Primeiro, assim, registrar o trabalho muito bem feito que o alemão teve, né, na temporada, assim como outros atletas que participaram, como o Brian e a abertura do espaço que a gente dá para um jogador jovem que nem o Luca, né? Então é importante a gente registrar a confiança que a gente tem nos atletas que estão no plantel hoje, né? Mas claro, assim como a gente fez em todas as posições, nós vamos buscar jogadores que possam
estar apto a aumentar o nosso nível de competitividade e auxiliar o clube, né, o coletivo, nessas mais de 70 partidas que muito provavelmente nós vamos ter ao longo da temporada. Um calendário extremamente denso e que precisa, né, de ter um equilíbrio, né, nessa minutagem para que a equipe não perca a estabilidade coletiva e de desempenho. Então, natural que o clube vá buscar alternativas para que todas as posições possam estar muito bem preenchidas, né, inclusive, né, deixando espaço aí para os jovens jogadores, né, que historicamente sempre entregaram rendimento para o clube. Nós vamos seguir com uma estratégia, né, de continuidade do nosso plantel, como a gente observa as ações e as decisões que o clube vem tomando, assim como a chegada de reforços aqui para aumentar o nosso número também de opções para o Mano Menezes, mas nada impede da gente fazer movimentos também no meio do ano, né, até porque pode estar diretamente atrelado a alguma possibilidade de saída de atletas, né. Como eu falei, são situações que a gente não controla, né, que é o acesso a atletas do Esporte Clube Internacional, né, e aí em decorrência disso a gente possa estar fazendo outros movimentos aí na metade do ano. Essa questão que você cita também de possibilidade de saída ainda de atletas lá no meio do ano, a gente imagina muito, o torcedor também, que você esteja falando de Johnny e Maurício, que são jogadores com potencial de mercado, que já receberam sondagens do futebol europeu. Mas não sobre os nomes em específico, William, mas a necessidade do Inter de vender. É uma grande necessidade de pelo menos uma venda ou mais de uma venda seria necessário? Depende do valor que chega a proposta. O que hoje de fato é uma necessidade nesse sentido para o Inter? Tudo é relativo, né, Lucas? Assim, o que a gente conta é a equipe se mantendo competitiva. Naturalmente, muitos jogadores acabam se destacando, como aconteceu no ano passado. A gente vislumbra esse crescimento, a gente vislumbra essa estabilidade desportiva, a gente pretende, né, seguir, né, disputando as grandes competições, né, são elas de extrema importância para o clube nos aspectos de receita extraordinário. Mas também a gente não pode descartar que, com oportunidades surgindo de mercado, o clube vai avaliar e tomar a decisão se é oportuno ou não fazer uma venda, né, independente do jogador. E não falo só por idade. A gente tem jogadores que, independente da idade, confirmam a sua qualidade técnica e que também geram interesse de outras agremiações. Como foi o caso dos negócios que nós fizemos nessa última janela, que foram independentes da idade. Agora, são parâmetros, né, e patamares de mercado que, evidentemente, que os jogadores jovens eles acabam tendo uma cobiça maior, né, em virtude de oportunidades de revenda e também a margem de crescimento que eles têm. Então, nós temos que estar preparados, né, principalmente com relação à gestão do plantel, né, e se caso surja alguma oportunidade, o clube avaliar e tomar a melhor decisão. Prometo que vai ser a última sobre nomes em específico, tá, William? Mas o torcedor também fala muito sobre o Cuéllar. Com a chegada do Baralhas, fica para segundo plano, para um meio de temporada, até pela situação que o Al-Hilal vive de jogar Mundial, tem o Transfer Ban, enfim. Mas é um jogador que segue dentro desse monitoramento do Inter, ou a partir da chegada do Baralhas ou de outro volante, fica em segundo plano, ou pode até desistir desse negócio? É importante a gente valorizar, né, os atletas que aqui estão, né, Johnny Depena, Matheus Dias, confirmando o potencial, a capacidade dele, num processo inicial, né, de disposição, assim como a recuperação do Gabriel, que a gente é um titular, né, da equipe, então assim que ele retomar vai ter o espaço dele. E após essa leitura, que ela a cada etapa a gente faz uma avaliação diferente e a gente vai considerar se vai ser necessário ou não, né, ter mais um jogador na posição, né? Então, a leitura do momento é que nós estamos muito bem servidos com os atletas que aqui estão. Mas o Cuéllar, de fato, é um jogador que é monitorado, teve contato, é uma expectativa até se vai cair o Transfer Ban, não vai, pós-Mundial, antes do Mundial, enfim. É um atleta que a trajetória fala por si só, né? Um jogador importante e se for possível e factível num espaço de tempo que não é esse agora, né, a gente vai estar avaliando mais à frente. O atleta tem um contrato, tem situações peculiares que remete exclusivamente a ele e ao clube dele. Então, assim, nesse momento é apenas um grande jogador que é monitorado como tantos outros. Ontem a gente teve uma votação muito importante
até para a história do Inter, de certa forma, que era envolvendo a questão da mensalidade dos sócios. A ideia da direção do Conselho de Gestão era o aumento de 27%, ficou por conta de 10%, o que muda também a questão da previsão do orçamento. Isso influencia, de certa forma, no futebol, porque eram 20 milhões que o Inter esperava com esses 27%, com 10% acaba ficando um número de 7 milhões, uma diferença de 13. É algo que impacta no futebol também? Como a gente trabalha com um orçamento estruturado e a parte do futebol ela tem já uma referência de valor, a gente não pode descaracterizar que possa vir a ter algum impacto. Mas também o Internacional tem um potencial enorme de buscar soluções e que possam preservar aquilo que é o core business principal, que é o desempenho esportivo e a estruturação do projeto, né, ao longo do ano. Então, nesse sentido, aí, eu tenho certeza que o Inter tem condições aí de buscar soluções e que não tem um impacto direto aí na equipe principal. Para encaminhar já o encerramento, William, mais uma vez te agradecendo aqui a oportunidade desse bate-papo muito legal com a Rádio Bandeirantes. A diferença do Inter que você recebeu quando você chegou na temporada passada, e a gente sabe que foi um longo período, teve ainda a passagem do Paulo Autuori, o seu trabalho, do presidente Alessandro Barcelos, todo o conselho de gestão, mas o Inter que você recebeu do Paulo Brax quando você assume como executivo, qual a grande diferença daquele Inter, naquele estágio de temporada, para esse Inter agora nesse início de 2023? Lucas, eu, por natureza, não personifico, né? Mas eu tenho que respeitar o trabalho de quem estava aqui. Eu acho que o Internacional já vem num processo de transformação há um bom tempo, né? Liderado pelo presidente, pelo seu conselho de gestão, pelos profissionais que estão dentro do clube há bastante tempo. E o clube em si identificou uma necessidade de fazer uma transformação e ela vem acontecendo, né? Então eu sou parte desse processo, né? Cheguei, ele já estava em curso, né? E pude contribuir, né? Com a minha contribuição no dia a dia, na rotina, né? Principalmente nesse processo próximo de direção, comissão técnica, atletas e toda a equipe operacional. Contribuir que esse processo de transformação fosse cada vez mais sólido, né, e com princípios bem marcados de bom ambiente de trabalho, de responsabilidade com o projeto do clube, engajamento de todos, né, e que a gente possa estar sempre num processo crítico, né, e que todo mundo tenha a sua autoavaliação para que a gente possa melhorar todos os dias. É só assim que eu vejo que as coisas possam acontecer de forma proativas, né, buscando a melhora dos processos, né, a melhora dos resultados internos de todas as áreas. Então, acho que a responsabilidade que o clube transmite para nós é ser incansável, né, e buscar essa melhoria permanentemente aí nos mais diversos setores, nas mais diversas áreas e nos profissionais que aqui estão, sempre buscando o melhor da performance na sua respectiva responsabilidade. Esse, então, William Thomas, executivo de futebol do Internacional. Amanhã tem jogo contra a Avenida, muito importante, segunda rodada do Campeonato Gaúcho. William, mais uma vez, obrigado aqui a disponibilidade com a Rádio Bandeirantes e um sucesso. Obrigado a todos. Vamos seguir, o Gauchão está começando, a temporada está começando. Falo isso com otimismo, né, que o trabalho tem muita coisa pela frente e que vai ter muita responsabilidade da nossa parte para seguir mantendo o Inter competitivo em todas as frentes.